Hoje eu vim conversar com vocês sobre os bebês recém-nascidos. Até quando a gente considera um bebê recém-nascido? Um bebê é recém-nascido até 28 dias de vida, mas tem bebês que se comportam como recém-nascidos até um pouco mais para frente, principalmente os bebês prematuros. E o que é que eu vim conversar com vocês? É muito engraçado quando a gente para pensar em como o bebê deve estar se sentindo. Acho que na correria do puerpério a gente nem fica pensando tanto sobre, mas eu vou trazer umas reflexões para vocês. Vamos lá! O bebê passou teoricamente 38 semanas, pelo menos na barriga da mãe, naquele ambiente protegido, aconchegante, que tinha calor, amor, não tinha tantos ruídos, não tinha tantos estímulos visuais, não tinha toques físicos que ele tivesse contato. E aí ele nasce, né? Seja de parto vaginal ou seja de parto cesariano. E aí começa a multidão de estimulações que é o nosso mundo, né? Assim, tato, visão, olfato, paladar. E ele vai ter que aprender a sobreviver nessa imensidão de estímulos. E eu fico sempre brincando, o pobre ré vai ter que aprender a comer, porque ele nunca tinha comido pela boca antes, né? Então ele vai ter que saber encaixar a boquinha dele bem direitinho na mama, e ou na mamadeira, e ou no copo, e ou na colher, dependendo de como for que esse bebê for comer. Ele vai ter que aprender a respirar e ele ainda pode ter umas secreçõezinhas e ficar obstruído. Ele vai ter que aprender a se manifestar, então ele vai aprender a chorar, ele vai aprender a gritar, ele vai aprender a se mexer. E aí ele vai aprender a fazer xixi, fazer cocô, entender que aquilo tá saindo dele, ficar sujo na fralda, né? Ficar com aquela sensação angustiante de que está melecado. E nesse meio do caminho, ele também vai ter que aprender a dormir, aonde dormir, no colo, no berço, na rede, qualquer que seja o local que ele for dormir. Então é muita coisa para o bebê. Ele está passando por um momento muito desafiador. E é esperado que ele tenha alguns comportamentos. Por exemplo, ele vai ter gemidinhos, ele pode ficar desconfortável, esse intestino é imaturo, ele pode ter os desconfortos, ele pode se contorcer até eliminar os gases e depois o cocôzinho. E tudo isso vai demandar da gente, dos cuidadores, paciência. A gente, né, os adultos, que precisamos entender o que é esperado, né, para aquela faixa etária, o tanto de sono que é esperado que ele durma, o tanto de sono que é esperado, o tempo de sono que ele fique acordadinho, como que é o padrão desse cocô, se ele pode ter realmente esse desconforto, se ele pode ter golfada, se ele pode ter um roncadinho no nariz, se ele pode ter algumas lesões de pele, se ele pode ou não fazer esses gemidinhos, se esses gemidinhos estão além do que a gente considera fisiológico, que a gente precisa pensar em alguma coisa. Então, são muitas peculiaridades que a gente precisa aí ficar de olho para entender de fato o que é o fisiológico do bebê recém-nascido, tentar acalmar e entender que é um período de amadurecimento para depois a gente avaliar se pode ter algo a mais também. E por que eu vim falar hoje sobre os bebês recém-nascidos? Por quê? Porque o bebê é recém-nascido no período que a família também está mais vulnerável. Então a gente tende a enxergar mais coisas ou menos coisas. E isso pode acabar que pode atrapalhar e a gente até se confundir no que de fato possa estar acontecendo. Por exemplo, ele pode ter dado um chorinho de desconforto porque ele já estava satisfeito e a gente interpretar que ele estava ainda com fome e ofertar mais leite, ele ficar mais desconfortável e virar um ciclo. Então é importante a gente estar atento aí a todas essas peculiaridades, entender o que é esperado, que os gemidinhos são esperados, que os choros são esperados, que o choro pode acontecer por milhões de motivos e a gente tem que entender o que é que está acontecendo. Então a gente precisa estar muito atento.
junto, né, com a escuta ativa, o olhar atento, entendendo aí o que de fato está acontecendo, para a gente nem dar diagnósticos de mais, nem dar diagnósticos de menos, nem excluir alimentações da mãe ou incluir alimentações extras na criança, considerando fome ou alergias ou refluxos, evitar o uso indiscriminado das medicações. Os desconfortos, eles tendem a melhorar muito depois que o primeiro mês e meio passa. As coisas tendem a ir organizando, mas realmente a gente precisa ter muita paciência. É um período muito novo, é muito desafiador, tanto para a família como para o bebê, e aí a gente precisa tentar organizar e se encorajar de uma rede de apoio que nos ajude e não nos desestimule.